Meu nome é Maria Aparecida Bruno de Moraes. Eu estudei aqui na escola desde os 7 anos, em 1979, no primeiro ano. Na minha época eram primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Depois vinha a quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Estudei aqui até 1987, quando eu iniciei o colegial aqui. E a minha relação com a escola é uma relação de muito carinho, de muitas memórias, de muitas lembranças boas. Retornei aqui depois como professora, substituindo o meu professor de geografia, o professor Antônio Cavenaghi. Voltei alguns anos depois. Hoje eu volto aqui para reuniões, eventualmente para acompanhar algum supervisor, né, que é o responsável pela escola. E a minha relação com a escola é uma relação de carinho e de pertencimento. Eu estudei aqui em 1979 até 1987. Bom, a minha relação com a escola é uma relação de carinho. Eu fico até emocionada de detalhes, de lembrar do prédio, como era, as pessoas que já passaram por aqui já se foram. É uma relação de pertencimento, de emoção. Eu sou chorona. Agora eu preciso me recompor? Pode ser compor. Ah, meu Deus do céu. Ainda falei, não vou chorar. É só falar e chorar. Sim, porque aqui eu comecei a gente naquela época fazia prezinho, né? Uhum. Aí o prezinho foi lá no Rodrigues Alves, depois eu vim pra cá com 7 anos, não tinha 7 anos ainda. Uma escola diferente, um prédio enorme, a gente é pequeno, tudo é grande, né? Quando a gente cresce não fica assim, mas quando a gente é pequeno tudo é grande. E aqui essa escadaria, a gente não podia subir por essa escada. A gente só, quando estava hoje é 6º ano, naquela época era 5ª série. Eu estudei nessa primeira sala aqui, então a gente subia. Nosso sonho era estudar nesse prédio aqui, porque a gente estudava no anexo, anos iniciais hoje, né? Aquela época chamava primário. E o nosso sonho era subir aquela escada lá, né? E a gente subia. Na 5ª série a gente subia em fila. Depois a gente foi se habituando ao pessoal mais velho, porque aqui tinha o ensino médio hoje, né? Naquela época era colegial também, o pessoal mais velho. Aí as filas começaram a se bagunçar. Mas a gente entrava lá no anexo em fila, daí a gente trouxe para cá entrando em fila. E o sonho era subir a escada, né? E a gente tomava vacina aqui na escola, era um terror. Era um terror. Na minha época ainda tinha o dentista, que é a primeira salinha lá embaixo, perto da escada, entrando no corredor de baixo, que virou um arquivo. E o dentista, de vez em quando, ele olhava a boca da gente, entendeu? Era muito engraçado, porque ficava todo mundo em pânico. Engraçado hoje, porque naquela época todo mundo ficava em pânico. Mas eu acho que não durou muito tempo, aí acabou o dentista, não tinha mais, acho que ele se aposentou alguma coisa, o governo não mandou mais. Mas injeção, a gente fazia filas quilométricas para todo mundo tomar injeção. Então, assim, era muito interessante. Naquela época também a gente tinha muito convívio aqui e tal, etc. Quando faltava professor, a gente não tinha professor, então a gente ficava aqui no pátio, sabe? A gente podia ficar aqui onde hoje é o estacionamento e tal. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que na minha época, tem umas canaletas assim que corre a água, né? Tem até uns furinhos assim. A gente ficava sentado, não tinha esse negócio de cimento, a gente ficava sentado
assim, fazia um banquinho, botava as pernas lá dentro, né? Parecia que era tão grande. Hoje eu olho ali, eu falo, gente, mas é tão pequeno. Como é que a gente cabia ali, né? Porque a gente era pequeno, né? Então é interessante lembrar dessas coisas. Olha, foram muitas, mas uma que eu me recordo muito, com muito carinho, é que a gente tinha uma professora de língua portuguesa e ela começou a fazer com a gente teatro. Então era uma coisa assim que eu gostava muito. A gente fazia a gente mesmo escrevia as peças, nós mesmos dividimos os papéis, isso em grupos. E foi uma experiência assim que até hoje eu me lembro. Me lembro assim com muito carinho. Eu não consigo mais me recordar o nome dela. Ela ficou com a gente só um ano aqui, mas, por incrível que pareça, quando eu fui fazer geografia na Unesp, em Rio Claro, eu encontrei a filha dela, Daniela, eu lembro, que estudou com a gente aqui e encontros da vida, né? Quando que eu imaginaria que ia encontrar a filha da professora que eu gostava muito, porque ela dava essa abertura para a gente fazer teatro, escrever as peças e a gente se vestia, quer dizer, foi uma mudança muito grande para a gente. Eu estava hoje é 8º ano, naquela época era 7ª série. Eu nunca vou me esquecer daquilo tudo que ela fazia. Ela gostava muito que a gente fizesse, dentro do conteúdo dela, fizesse cartazes. Então, assim, era uma coisa muito nova para a época, que eu estava estudando ali com 13 anos, 12, 13 anos. Então, assim, era muito diferente. Ela usava dessas metodologias da época, que hoje são tão comuns, mas que na minha época foi uma novidade. E me marcou muito, que eu gostava muito de escrever as peças, dividir papéis. Eu acho que eu era diretora e tal. Não era protagonista, mas eu gostava de ser a articuladora das coisas. Bom, a escola me formou, né? Então eu penso que foi a minha base. Daqui eu tirei todas as experiências, a convivência. Então, para mim, ela é o meu alicerce. Hoje eu vejo que o convívio aqui na escola me formou enquanto pessoa. Me formou também, me deu as bases para que eu pudesse cursar uma faculdade, para que eu pudesse me estabelecer enquanto profissional da educação. A escola para mim foi um marco. Ela é um marco na minha vida até hoje. Vivam, participem, façam tudo o que for do melhor que você conseguir fazer, porque o tempo não volta, mas ele sempre tem o presente, que é o dia de hoje. Eu acho que se a gente puder fazer o melhor possível dentro do que a gente tem hoje, seja como aluno, seja como professor, vocês enquanto alunos, né, a maioria aqui me entrevistando alunos, a gente tem que fazer sempre o melhor, sempre buscar o melhor para a gente, porque buscando o melhor para a gente está buscando o melhor para todos, para o mundo. Então o meu conselho é: aproveitem, vivam, tenta não ter preguiça ou deixar para depois, participem, conversem, façam as atividades propostas, porque elas vão gerar em você elementos, alicerces para você vivenciar o mundo aí fora. E aqui dentro da escola que a gente consegue, a gente só vai ver isso depois, né? Mas é aqui dentro da escola que a gente tem as primeiras lições de vida, seja no mundo acadêmico, seja na convivência com os outros. Muitos. Eu me lembro aqui da professora Marilu, que ficava na biblioteca, ficou anos enquanto eu estudava. Os primeiros livros fora de casa foram retirados aqui, foram lidos, foram devolvidos. Então a dona Marilu, a dona Ilza, que era a inspetora de alunos, a gente morria de medo dela. Ela ficava numa mesa lá no final do corredor, ao contrário da biblioteca.
E ninguém saía para fora na troca de professores. A gente levantava assim da carteira quando o professor saía, mas a hora que alguém falava assim, o professor, ou a professora, a gente pá, sentava. E se a dona Ilza passasse e visse alguém em pé na troca, né? Porque durante a aula ninguém ficava. Nossa, era difícil. Ela ficava brava, dava um corretivo. Mas muitos me marcaram. Professores, seu Pedrinho Del Rio, que era de geografia, professor Cavenaghi, a dona Lourdinha, que era de língua portuguesa também. Essa professora, que eu não consigo me lembrar o nome mais, mas que trouxe uma inovação na maneira de tratar os conteúdos, né, com peças de teatro, que foram muito importantes para mim. E de maneira geral os colegas, né, com quem eu convivi, tenho contato até hoje. Daqui saíram muitos casamentos, muitas amizades. Então, eu tenho saudade daquele tempo. Que hoje a gente vê as pessoas, mas às vezes, naquela época, a gente tinha uma convivência grande. E hoje a gente tem uma convivência assim à distância, né? Mas é coisa da vida. Mas eu me lembro de muita gente daqui, alguns eu já não recordo mais o nome, mas que foram muito importantes para mim também. Eu acho que em termos de educação, eu que hoje estou, né, há muitos anos na educação, eu percebo que as escolas precisam de uma infraestrutura um pouco melhor para os dias de hoje, para as necessidades de hoje. Desde banheiros melhores, com chuveiro que funcione, até uma escola mais participativa ainda. Eu sei que o programa de ensino integral, que a escola hoje vivencia há algum tempo já, é muito importante, contribuiu muito para isso. Mas eu acredito ainda numa escola mais potente, com melhor infraestrutura, com melhores recursos digitais cada vez melhor, com quadras de esporte cada vez melhores. Eu gostaria de ver nas escolas atletismo, que é difícil, né? Mas que o Brasil tem um certo talento, né, no atletismo. Então, umas quadras emborrachadas. Eu gostaria muito. Hoje a gente vê algumas quadras cobertas e tal, mas quando venta ou chove, geralmente não dá para usar, né? Porque ela é coberta, mas ela não é revestida, né? Eu gostaria de melhor infraestrutura em tudo, inclusive daí nos recursos tecnológicos, porque eu também sei que tem muito professor, como eu fiz isso, que compra do bolso e traz e faz funcionar, dá o próprio celular para poder se organizar, né? Compra o microfone, ó. Então tudo isso parece pouco, mas tudo isso faz muita diferença. Bom, meus professores favoritos geralmente foram de Geografia e História, que é o Pedrinho Del Rio, professor Antônio Cavenaghi, que ainda é vivo. Eu gostava muito também de língua portuguesa, de literatura. A gente tinha aulas com os primeiros contatos, Machado de Assis, Érico Veríssimo, que trouxeram para mim um mundo, né, lendo. Eram os professores assim, tanto os de humanas, história e geografia que eu citei, quanto os de linguagem, né, de língua portuguesa principalmente. Eu gostava muito. Eu tinha um professor muito maravilhoso, ele era professor de inglês, seu Zé Luiz. Eu não sei se ele é vivo ainda, eu acredito que não, mas eu não tenho certeza. Ele era muito legal, muito engraçado também. Eu gostava muito dele. Ele acompanhou todo o meu, naquela época, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série com inglês. Ele era muito divertido. E o livro que ele indicou, né, que naquela época a gente tinha que comprar livro, era English for Brazilians. E eu nunca vou esquecer, porque foi assim, o primeiro contato com a língua inglesa. E ele era bem sério, mas ele era muito divertido.
Só que naquela época a gente não podia rir, então a gente ria para dentro, mas ele era muito engraçado nas coisas que ele fazia. Então a gente se divertia na aula de inglês, era muito engraçado, era muito legal. Que era muito diferente da minha época, a vida? Escola. A escola. A escola era muito diferente. Por um lado, né? Eu acho que a escola melhora muito, porque ela sai do contexto que você não pega, que é o conteúdo, né? Para uma coisa de vivência. A própria entrevista aqui que vocês estão fazendo, eu acho, é uma vivência. A disciplina, quando ela é dada, a disciplina assim, conteúdo, quando ela é dada de uma maneira muito sem colocá-la na prática, ela às vezes passa muita coisa, às vezes não passa muita coisa desapercebida ou não aprendida. Quando a gente coloca aquele conteúdo e traz para a vivência, para fazer, para realizar, como por exemplo, agora que vocês estão fazendo uma entrevista ao vivo com pessoas, eu acredito que o significado do aprendizado seja muito melhor. Na minha época, esses significados, eles não eram muito, esses conteúdos, eles não eram muito levados para a prática. Então eu acho que hoje, com a prática, com a praticidade, com a realização das coisas em loco, né? Hoje a gente tem muito podcast, muitas entrevistas, hoje a gente tem uma TV e uma internet muito ligada a isso, ao conteúdo, seja o conteúdo que for. Eu acho isso muito importante, essas novas metodologias para aprendizado. O emocional significou para mim uma grande parte da minha vida que parece que nunca acabou. Ela continua no meu trabalho, na minha vivência. E sempre que eu passo aqui, eu passo, olho para o prédio e sei que lá dentro tem muitas lembranças boas, que enriquecem a minha vida e enriquecem a vida de muitas pessoas ao longo do tempo, né? É uma escola antiga, tradicional. Eu cheguei a ter acesso, não me lembro por onde, quando estava fazendo esse prédio. Ele foi um marco de modernidade do ensino naquela época. Então eu só tenho boas recordações e um prazer de passar aqui na frente. Imagina de estar aqui dando uma entrevista. Foram muitos, mas o que mais me marcou foi escrever essas peças de teatro, fazer o teatro, apresentar para as pessoas, né? No caso era a minha sala, no máximo vinha, naquela época a gente tinha o diretor como ponto focal, né? Que tudo que era diferente, ele vinha assistir, no caso era a diretora, Dona Margarida, ela tinha um apelido, mas agora eu não me recordo. Então ela vinha assistir, a gente fazia as peças aqui no anfiteatro, no palco, tinha o piano. Então o que mais me marcou assim foram esses encontros no anfiteatro, essas peças de teatro, bem simples, né? Todo mundo, os grupos se apresentavam, mas escrever, fazer um roteiro, treinar o pessoal, isso me marcou muito. Eu sinto falta daquela época das pessoas, né? De jogar vôlei, sinto muita falta. Dos professores que já se foram, a gente sente falta quando a gente se lembra, né? É nostálgico lembrar, porque eles fizeram parte da vida de muitas pessoas até hoje, né? Da minha, por exemplo. Sim, tenho contato com várias pessoas da minha antiga turma. E como Mojimirim é uma cidade não muito grande, né? A gente se encontra também, alguns que a gente não tinha muita, não é afinidade, talvez convivência daquela época, a gente encontra, às vezes a gente se reconhece rápido, às vezes demora, então a gente tem umas surpresas assim bem interessantes. Eu trabalhei aqui na escola em 2001, 2 e 3, depois eu voltei em 2008 como professora. Aqui eu lecionei História e Geografia, sempre, né?
sempre temos muita gente que se destaca, muita gente que é despertado, às vezes, para aquele conteúdo. Eu sempre busquei fazer aulas diferentes, como, por exemplo, fazer aulas onde a gente, por exemplo, em história, a gente estava estudando uma parte da história, então eu falava assim, você hoje vai ser o Dom Pedro I? O que você acha? Sempre tinha alguém que não queria, mas sempre tinha alguém que ficava às vezes escondidinho e falava, eu vou ser o Dom Pedro, eu vou ser a Leopoldina, eu vou ser não sei o quê. E a gente fazia círculos, eu sempre tentei fazer com que a disciplina, a matéria, o conteúdo fosse vivenciado. Nossa, o mais memorável? Eu acho que o mais memorável, pelo menos que me traz assim a lembrança, é quando eu vim aqui substituir meu professor. Eu achei aquilo fantástico. Na época eu fiquei assim, não me cabia de felicidade. Foi muito importante para mim aquilo. Eu acho que foi, como era começo de carreira de professor, eu acho que aquilo me deu força. Logo eu passei no concurso, já me efetivei. Aquilo me deu bastante força. Eu acredito que aquele momento foi um momento muito importante para mim. Vir aqui substituir o professor que estava afastado, porque ele estava em processo de aposentadoria, né? Foi muito bom, foi muito importante. Eu enfrentei alguns desafios, mas eu acredito que o grande desafio na minha carreira foi por alguns anos eu ter que brigar com alguns alunos para poder fazer uma aula de qualidade. Eu enfrentei muitos problemas com indisciplina e eu percebia que, na verdade, é porque aquele aluno, aquela aluna, dentro daquelas turmas, às vezes não eram um só, geralmente não são um só. Eles tinham uma resistência muito grande no aprendizado, talvez porque imaginassem que seria uma aula chata, monótona, porque geografia, eventualmente dava aula de história, nessa época de maior indisciplina. Também foi uma época de grande modificação das metodologias de ensino dentro da escola. E a indisciplina gerada acabava atrapalhando muito o desenvolvimento da sala. Então, para mim, conseguir lidar com aquilo e fazer com que toda aquela situação ficasse melhor, que a aula saísse do jeitinho que havia sido planejado e dentro das novas metodologias, para mim é um desafio aula a aula, minuto a minuto, sequência a sequência, sempre pensando que eu tinha que atender a todos os alunos. E quem resolve o problema de indisciplina dentro da sala de aula é o professor, que é a gestão da sala de aula. Então também a preocupação de resolver ali, de convencer ali, e é um trabalho de dia, de aula após aula, dia após dia, bimestre após bimestre, até que uma hora você percebe que tudo vai se encaixando, às vezes bem mais fácil do que no início. Eu acredito que a gente consegue realizar esse processo de ensino-aprendizagem com coisas mais reais. Então, o meu maior desafio enquanto professora foi o convencimento de que uma aula poderia ser diferente, com poucos recursos, quase que nenhum, era livro didático, lousa, giz, eventualmente a gente conseguia uma TV, às vezes para passar um trecho de filme, para dar uma ilustrada, né, sair um pouco do papel e mais para as imagens. Enfim, eu acho que foi esse o grande desafio. Eu também recorri algumas vezes a sair um pouco da sala de aula. Claro que às vezes havia uma resistência, porque toda vez que você
quer sair um pouquinho da sala de aula, ir para o pátio, fazer uma Rosa dos Ventos, lá no 6º ano, naquela época era a 5ª série, e colocar um pouco a mão na massa, ver onde que está o sol no período da tarde, para achar os pontos cardeais e tal, coisa básica. Às vezes era difícil até convencer o pessoal da gestão, né, da direção. Então, eu vou querer sair, não vai dar certo, eles são muito baguncentos, eles eram classes heterogêneas com várias idades, mas assim, a maioria ainda era bem, né, 10, 11 anos, então criança ainda. Mas eu dava um jeitinho, convencia todo mundo e a gente ia para o pátio fazer a Rosa dos Ventos com giz, às vezes fazer uma coisa com fita e tal, para ficar diferente, pontos cardeais, colaterais, para a gente fazer uma localização, um mapa mental. Nessa época do frio, tomar um solzinho assim, né? Já dá um up, já é uma aula diferente. Porque o significado daquilo pra gente, colocando a mão na massa dentro da disciplina, eu acho que é o mais importante para significativamente a gente aprender. Ou começar a aprender, né? Ainda não aposentei, tô quase, falta só, eu tô com 53, falta 3 anos e um pouquinho para eu poder pedir, mas eu não sei se vou pedir tão... Se eu estiver andando bem, eu vou, pensando bem, eu vou. Eu acho que o maior legado é o trabalho que eu desenvolvi, que para mim foi muito significativo. Acho que sempre eu trabalho com os alunos, a significação dentro das metodologias que a gente hoje chama de ativas, que naquela época não tinha esse nome, né? Mas que eu sempre pensei em colocar a mão na massa dentro dos conteúdos. Nessa época de sala de aula, de início de carreira, a gente não tinha habilidades, né? A gente só tinha conteúdos a serem trabalhados. Eu acho que as habilidades também previstas, elas foram muito importantes para a gente nortear o aprendizado dentro de metodologias, né, de processos de ensino, que são essas metodologias, de forma mais real, mais significativa, mais participativa e mais construtiva. Eu acredito que o legado seja isso, a transformação de um ensino mais tradicionalista para um ensino mais participativo. Meu primeiro dia de aula como professora na rede estadual foi no período da noite, numa sala, hoje a gente chama de EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, do ensino fundamental, uma classe com várias idades, bem heterogênea. Eu errei a chamada umas 3 ou 4 vezes, eu empacava em alguns nomes. E hoje eu lembro com carinho, mas ela foi um pouco tensa. Mas foi boa. Depois da chamada a gente foi conversando, se apresentando, né? Batendo um papo, introduzindo um pouquinho, o que vocês sabem, o que vocês não sabem. Mas nunca vou esquecer daquela aula, por mais tempo que passa. Isso foi em 1996, hein? Se eu não me engano, foi dia 11 de março, pelo menos foi 11 de março que eu comecei. Eu acredito que no mesmo dia eu dei aula, então foi 11 de março de 1996. Foi uma aula de início de chamada, acho que eu fiz a chamada umas 3 vezes, sem brincadeira. Não queria errar, mas errei. E refiz a chamada. Era diário de papel, viu, gente? Não podia errar, todos. Principalmente porque às vezes eu tô no trânsito, alguém buzina, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí, se não tá com o vidro aberto, eu abro o vidro e falo, o que tá acontecendo? Oi, você deu aula pra mim. Você dava aula de geografia, ou de história. Tudo bem? Você tá igualzinha, mentira deles. E eu acho que é isso, né? O carinho do outro em te reconhecer no meio do trânsito, no supermercado, eventualmente em algum lugar assim, né? Isso eu acho muito importante, que daí eu falo assim, porque as pessoas,
Os alunos, a gente conhece eles numa fase da vida, né, onde eles são jovens. E alguns ficam muito diferentes, e como é muita gente, tem hora que você não lembra mais mesmo. Aí a pessoa lembra, aí você tenta, né, rebobinar a fita lá da sua memória. Mas da onde que eu te dei a aula? Aonde que era? Que período que era? Aí você vai lembrando, às vezes você lembra bastante, mas o importante é que o outro lembra de você com carinho, né? Eu acho que é o significado. A gente só reconhece alguém e fala, tudo bem, você deu aula, ou a gente morou perto, sei lá. Quando a gente tem um certo carinho pela pessoa, né? O ensino está muito diferente. O processo do ensino que leva à aprendizagem está muito diferente. Eu acredito que até como eu já falei, pelas metodologias ativas hoje, onde você vai trazer o conteúdo para o real, né, na medida do possível, para o real, da vida real, como também no uso das ferramentas digitais, né? Isso trouxe eu acho que uma realidade do mundo, né? Porque o mundo hoje ele é muito digital. Trouxe uma faceta para a escola, a gente ainda está engatinhando nisso, na minha opinião. Nós ainda temos muita dificuldade com ferramenta mesmo, com computador, tablet, a internet, o sinal da internet. Nós temos esse problema ainda. Mas eu vejo hoje um ensino mais vibrante, mais real, de aprender com o mundo real. E não só ficar lendo, ou estuda isso daqui, responde questionário, né? Eu peguei muito essa época aí. A gente tinha muita... Lê esse texto, lê esse livro, responde isso daqui. E hoje eu vejo que vamos ler, vamos aprender com outras ferramentas, que geralmente não é só o livro, às vezes é o livro digital, o e-book, enfim. Mas a gente vai externar isso, vai passar isso, vai verbalizar isso. Eu acho que é isso que fica mais marcante no processo aí da gente ensinar e do outro aprender de verdade. E sempre lembrando que a gente está sempre aprendendo, a gente não para de aprender. A vida toda a gente está aprendendo, seja pela metodologia que for. Nós estamos aqui para aprender e para melhorar esse aprendizado. Aproveitando até que você, professor, é da EMA, né? Que é Educação, Música e Arte. Esporte, Música e Arte. Eu vejo que a gente precisava ter nas escolas aulas mais voltadas para estudo de instrumentos, para coral, que eu acho isso muito importante. Coral do estilo de todo mundo cantar mesmo, né? Não aquela coisa. Enfim, eu acho que isso precisaria ser mais abordado, da gente ter mais arte na escola, seja através da música, peças de teatro, desenho, grafite, enfim. A gente não pode pintar um prédio todo, às vezes, né? Na maioria das vezes, o prédio até é um prédio tombado. Acho que não é o caso ainda do Monsenhor Honório, mas enfim. Mas a gente tem os muros, né? Por dentro, por fora. Eu acho que a escola precisava ter mais a cara do aluno e ter essas atividades de arte, que às vezes algumas instituições aqui perto, até como o ICA tem, mas eu acho que a escola precisaria também ter, né? Como se fosse um programa talvez à parte, ou para trazer mais gente ainda para a escola, para ela funcionar melhor. Nem que fosse num período contrário, mesmo do PEI, né? A gente tem o final da tarde, um pedaço da noite aí para estar fazendo atividades diferenciadas. Eu acho que a escola precisa avançar ainda nisso. Sem a educação, que é um conjunto de muitas coisas, sem a escola, sem uma escola participativa, ativa, viva, a gente não tem presente e a gente não vai ter futuro. Então, pensar a escola hoje é pensar num organismo vivo, de participação. O aluno precisa ter a sua voz dentro da escola, ele precisa ser ouvido,
E a gente precisa inovar na educação. A base da escola, da educação básica, que vai lá desde do primeiro aninho até o ensino médio, ela precisa ser forte, porque a gente precisa trabalhar muitas habilidades que vão ser usadas a vida toda, principalmente para o preparo e para o mundo do trabalho. A escola não pode estar, na minha opinião, né, no que eu penso, a escola não pode estar alheia a nada e ela precisa preparar aquele indivíduo que vai ser um cidadão, que ele tem que saber sim dos seus direitos e das suas obrigações, e ele precisa ter, né, desenvolver as bases para que ele possa cursar um nível superior e entrar no mercado de trabalho preparado para esse mercado de trabalho.